Olá, professor Lucas Moraes, e é uma satisfação enorme estar aqui participando com todos vocês do maior congresso de contabilidade online deste nosso Brasil, onde serão disponibilizadas mais de 300 horas de muito conteúdo com os maiores profissionais do nosso país. Aproveito para parabenizá-lo pela simples busca pelo conhecimento. Conhecimento que é cada vez mais valioso, conhecimento que abre portas, conhecimento que é o único capaz de garantir o seu sucesso profissional. Então, sem muitas delongas, vamos lá para o nosso conteúdo? Olha só, escolhi um assunto muito bacana, né? Vou falar sobre controle de constitucionalidade, repercussão geral, modulação dos efeitos. Professor, você está no lugar certo? Esses assuntos não é para profissionais formados na área do direito, advogados, né? Cuidado. Isso é especial, palestra feita especialmente para vocês, contadores. Aliás, eu tenho certeza absoluta que esses temas bateram na sua porta nos últimos dias. Muito se discute, por exemplo, sobre dedução do ICMS na base de cálculo do PIS e do COFINS. E se falou muito em controle de constitucionalidade, se falou muito em recurso extraordinário, se falou muito em uma ação declaratória de inconstitucionalidade, se fala muito em repercussão geral, tem ou não tem repercussão geral, e principalmente se fala muito em modulação dos efeitos. Quem entrou com ação tem direito, quem não entrou com ação não tem direito, posso retificar, não posso retificar? Então essas perguntas elas são bastante recorrentes, principalmente pelos meus alunos contadores. E de tantas perguntas nesse sentido, resolvi tratar sobre esse tema voltado para vocês contadores. Resolvi explicar como funciona isso, esse mundo que a priori é um mundo jurídico para o profissional formado na área do direito, mas que bate na porta de todos vocês contadores e que vocês precisam ter conhecimento sobre todo esse assunto. Deixa eu me apresentar inicialmente. Eu sou o professor Lucas Moraes, minha formação, eu sou engenheiro civil, também sou advogado, né? Minha OAB atualmente está suspensa, porque eu exerço o cargo de auditor fiscal de tributos no município de Goiânia, onde já tive a oportunidade de passar por alguns outros cargos. Já ocupei a gerência do Simples Nacional e atualmente, há mais ou menos uns 4 anos, ocupo a Superintendência de Administração Tributária, fazendo a gestão de todos os tributos municipais, seja ISS, seja IPTU, seja ITBI, também fazendo acompanhamento de repasses constitucionais, aquelas transferências constitucionais que chegam para o município, seja através da União, por exemplo, através do Fundo de Participação dos Municípios, seja dos estados, por exemplo, a cota-parte do ICMS. Também tenho a oportunidade de ser membro da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, famosa ABRASF, onde tenho a oportunidade de discutir legislação tributária com todos os profissionais do país. E também, a principal razão de me estar aqui com todos vocês hoje, sou professor de Direito Tributário e Processo Tributário, seja a nível de graduação, tanto no curso de Direito quanto no curso de Contabilidade, em vários MBAs e pós-graduações espalhados por este país. Atividade que eu exerço há pelo menos 10 anos. Né? E também tenho um grande trabalho com alunos do curso de Direito que fazem a prova da OAB e escolhem, optam pela segunda fase na área de Direito Tributário. Então também auxilio esses alunos a elaborar peças, mandado de segurança, ação anulatória, ação declaratória, né? O que podemos falar um pouquinho aqui na nossa palestra, certo? Vamos lá, falar um pouquinho sobre a hierarquia das normas. Tudo que eu estou falando aqui começa na hierarquia das normas, porque eu tenho uma norma que é superior, tem uma hierarquia acima de todas as demais, se chama Constituição Federal. A Constituição Federal, nossa Constituição Federal de 88, ela definiu em primeiro lugar a competência tributária. Lá no artigo 153, sugiro a leitura, ela falou sobre a competência da União. Foi atribuída à competência da União o poder de instituir imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, o IPI,
o IOF, o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, e o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. A própria Constituição Federal, lá no artigo 155, atribuiu a competência para os estados, competência para instituir o ITCMD, Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes ou Doação, ou seja, dois fatos geradores não onerosos, né? Seja no evento causa-mortes ou no evento intervivos, doação, competência estadual. Também competência estadual, o famoso ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, Venda de Mercadorias, e também Imposto sobre Serviços, Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e Serviço de Comunicação. Também competência dos estados, a instituição do IPVA, famoso IPVA. A Constituição Federal ainda atribuiu a competência dos municípios para a instituição e a cobrança do IPTU, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, agora sobre um ato oneroso, diferente do ITCMD, e a competência para a instituição e cobrança do ISSQN, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Lá em 88, atribuída a competência tributária, uma das primeiras coisas que a Constituição fez, essa própria Constituição Federal, ela passou a se dedicar a retirar a competência. Como se ela acabasse de entregar a competência. Estado, está aqui sua competência. União, está aqui sua competência. Município, está aqui sua competência. Mas, né, e ela trouxe vários mas, imagina que a competência é uma maçã, está aqui sua competência. E a própria Constituição Federal vem dizendo, mas esse pedacinho aqui eu quero, dá uma mordidinha na maçã. Esse pedacinho aqui eu também eu quero. Esse pedacinho aqui eu também eu quero. Ela passa a limitar essa competência. E como ela faz isso? Ela limita essa competência de várias formas. Isso tudo dentro da Constituição Federal. Ela pode limitar essa competência através de limitações chamadas de limitações genéricas, ou seja, ela traz tanto para a União, para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios, limitações àquela competência que acabou de ser atribuída. Isso tudo, principalmente, lá no artigo 150 da Constituição Federal. Ou seja, é exigido de todos esses entes federativos que, embora ele tenha competência tributária, ele tenha que observar alguns princípios, em especial o princípio da legalidade, ou seja, a competência é sua, mas você tem que instituir todos os elementos do tributo através de lei. Salvo algumas exceções. A competência é sua, Estado, o ICMS é seu, município, o IPTU é seu, mas você tem que tratar de forma isonômica aqueles que estão em igualdade de condições. E, de acordo com a capacidade tributária, cobrando mais de quem tem mais e menos de quem tem mais, aqueles que estão em condições econômicas diferentes. Vocês também têm a competência, mas vocês, ao instituir um tributo ou majorar um tributo existente, vocês não podem aplicar essa nova lei a fatos geradores que já ocorreram. E para frente, vocês também só podem aplicar esta lei no exercício financeiro seguinte, em razão de uma segurança jurídica, princípio da anterioridade anual e também princípio da anterioridade nonagesimal, apenas depois de 90 dias. Também vocês devem observar o princípio da vedação ao confisco. Vocês não podem exercer nenhuma medida coercitiva para fins de cobrança do tributo. Não podem limitar o tráfico de pessoas e bens e devem obedecer todas as imunidades tributárias. Ou seja, embora vocês tenham a competência tributária, vocês não podem cobrar, por exemplo, sobre os outros entes federativos, imunidade recíproca. Você não pode cobrar, por exemplo, sobre os templos de qualquer culto, os partidos políticos, as instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, não podem cobrar sobre livros, jornais e periódicos. Tá? Todas essas são limitações constitucionais que devem ser obedecidas pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios. E mais, ainda existem as limitações constitucionais específicas também na Constituição, onde a Constituição Federal chama cada um desses entes federativos e traz regras básicas em relação
a cada um dos impostos, cuja competência acabou de ser atribuída. A própria Constituição Federal chama, por exemplo, a União, lá no artigo 153, parágrafo 3º, diz o seguinte: União, o IPI é seu, mas ao instituir o IPI, ele não pode incidir sobre exportação de produtos industrializados. O IPI tem que ser não cumulativo, sistema de débito e crédito. União, você tem que me ajudar a desenvolver a indústria nacional. Então, o IPI tem que ter um reduzido impacto sobre a aquisição de bens de capital. Olha que interessante isso. São as limitações específicas que eu trago aqui para todos vocês. Ó. Limitações específicas que todos os entes federativos devem obedecer. Além disso, a Constituição Federal, lá no artigo 146, vou anotar aqui para vocês, artigo 146 da Constituição Federal, estabelece, olha só, muita atenção, estabelece que lei complementar federal é quem tem competência para determinar, resolver conflito de competência. Leia-se, lei complementar federal é quem tem competência para definir o local de incidência. Por exemplo, o local de incidência do ISS, ele é definido pela Lei Complementar 116 de 2003, uma lei federal. O local de incidência do ICMS, ele tem que ser definido pela Lei Complementar 87 de 96, que é a Lei Candir. E mais que a Constituição Federal nos diz que somente Lei Complementar Federal é competente para determinar o fato gerador, a base de cálculo e o contribuinte de todos os impostos previstos nesta Constituição Federal. Somente depois disso é que os entes federativos podem, de fato, exercer a sua real competência tributária. Ou seja, um município, ao legislar sobre o ISS, ele deve observar o princípio da legalidade, ele deve observar o princípio da isonomia, princípio da capacidade tributária, princípio da irretroatividade, princípio da anterioridade anual e nonagesimal, princípio da vedação ao confisco, princípio da não limitação ao tráfico de pessoas e bens, todas as imunidades tributárias, as limitações específicas relativas ao ISS, e o próprio município também não pode definir o local de incidência do ISS. Isso cabe à Lei Complementar Federal. O município que tem a competência do ISS não pode definir seu fato gerador, a sua base de cálculo e o seu contribuinte. Isso cabe apenas à Lei Complementar Federal. Portanto, fica evidente que, embora, a título de exemplo, a competência tributária seja do ISS, a competência tributária do ISS seja do município, ele vai poder falar apenas de alguns assuntos. Por exemplo, sobre obrigações acessórias, por exemplo, sobre a concessão de benefícios fiscais, a definição de alíquotas, ainda assim observada a alíquota mínima e máxima definida por uma lei complementar federal. É aí, nesse sentido, de que uma legislação municipal deve observância a uma lei complementar federal e ainda à própria Constituição Federal. Uma lei estadual, ela deve observância a uma lei complementar federal e até mesmo à Constituição Federal, é que nasce o nosso assunto de hoje. Ou seja, o controle de legalidade, controle de constitucionalidade. Imagine, por exemplo, que um município ou um estado ele institua uma legislação que desobedeça às imunidades tributárias que são. É óbvio que aquela previsão legal do município ou do estado ela tem uma certa inconstitucionalidade. É sobre isso que eu quero falar para vocês. E o que fazer quando uma legislação municipal desobedece à Constituição Federal? Quando uma legislação estadual, por exemplo, desobedece à própria Constituição Federal. O que fazer nesses casos? E nasce o controle de constitucionalidade. Presta atenção que é bastante. Existem dois controles de constitucionalidade. Eu quero apresentar aqui para vocês o primeiro tipo de controle, que é chamado de controle de constitucionalidade difuso. O que é um controle de constitucionalidade difuso, professor? É aquele que chama difuso porque ele é exercido
por todos os órgãos judiciais dentro de sua competência. Portanto, todos os tribunais de justiça desse país exercem o controle de constitucionalidade difuso. Todos os TRFs desse país exercem o controle de constitucionalidade difuso. Olha só, ele tem uma característica muito importante. Ou seja, esse controle ele é feito mediante um caso concreto, uma situação muito particular. Por exemplo, um contribuinte, existe uma lei municipal que tem uma previsão legal, tá, aprovada pela Câmara de Vereadores, mas que essa previsão legal é inconstitucional. Por exemplo, desobedecendo uma imunidade tributária. O auditor fiscal do município, ele foi lá e lavrou um auto de infração, considerando essa lei municipal que está aprovada e que tem presunção de legalidade até que seja julgada inconstitucional. Esse contribuinte, vendo que o seu auto de infração foi lavrado e teve como fundamento uma lei que tem inconstitucionalidade, que é incompatível com a Constituição Federal, ele pode buscar uma nulidade do seu auto de infração. Perceba que é um caso concreto, é um caso absolutamente concreto. Né? O controle de constitucionalidade ele é chamado de incidental. Perceba que o objetivo principal da ação judicial, movida pelo contribuinte, não é buscar a inconstitucionalidade da lei. Pelo contrário, ele quer tão somente que seja declarado nulo o seu auto de infração. É claro que para que seja declarado nulo o seu auto de infração, o juiz primeiro precisa reconhecer a inconstitucionalidade da lei. Por isso, a causa principal ela é uma ação anulatória. A causa principal é uma situação particular do contribuinte. Mas de maneira acessória, incidental, pede-se que seja reconhecida essa inconstitucionalidade. E aqui está um exemplo. Um auto de infração que foi recebido pelo contribuinte, ele moveu uma ação anulatória. Imagina-se que ele perdeu, ele entra com recurso, né, que é um recurso de apelação, que é julgado pelo Tribunal de Justiça, né, e aqui julgado pelo juiz de primeiro grau, certo? Depois disso, imagina que ele também perdeu a nível de apelação. Ele ainda pode apresentar outros recursos, em especial o famoso recurso especial, também conhecido como RESP, que é encaminhado ao STJ, e também um recurso extraordinário, que é o famoso RE, que é encaminhado ao STF. Vale observar que não é um caminho normal, não é ação anulatória, apelação, depois recurso especial, depois recurso extraordinário. Os requisitos para um recurso especial são diferentes dos requisitos para um recurso extraordinário. Então, uma causa ela pode sim, depois da apelação, depois do julgamento, por exemplo, de um tribunal de justiça, vir direto para o STF, a depender. Né? Vamos analisar aqui qual é o cabimento do recurso especial, quando uma causa pode parar no STJ e quando uma causa pode parar lá no STF. Olha só, aqui o artigo 105 da Constituição, ele fala o seguinte, compete ao STJ. O que compete ao STJ? Julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais, quando a competência da Justiça Federal, ou pelos tribunais dos estados, né? No caso, os tribunais de justiça. Quando né, a decisão recorrida, ou seja, a decisão que foi dada pelo desembargador, quando ela contrariar um tratado ou lei federal, por exemplo, quando a decisão for contra a Lei Complementar 116 de 2003, quando eu falo de ISS, quando ela for contra a Lei Complementar 87 de 96, então isso cabe um recurso especial para STJ. Também quando eu julgar válido um ato de governo local, contestado em face de uma lei federal, né? Também ele está sendo contestado em face de uma lei federal. Por exemplo, um ato de governo local que vai contra o local de incidência do ISS. O local de incidência do ISS é definido por lei complementar federal e deve ser obedecido por todos os governos locais. Né?
ou quando der a lei federal interpretação divergente daquele lhe haja atribuído outro tribunal. Professor, no caso do recurso extraordinário? Pois bem, o recurso extraordinário, famoso RE, ele vai ser julgado pelo STF e vai ser nos casos, enquanto o recurso especial, ele tutela, ele protege leis federais, o recurso extraordinário, regra geral, tutela a Constituição Federal. Portanto, cabe um recurso extraordinário sempre que houver contrariedade à Constituição Federal. Também quando for declarada inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Ou eu julgar válido lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Por exemplo, uma lei municipal ou uma lei estadual que não obedeceu à imunidade tributária, que não obedeceu, por exemplo, o princípio da legalidade, que está na Constituição, que não observou o princípio da isonomia, o princípio da capacidade tributária, o princípio da irretroatividade, o princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Tudo isso está na Constituição. Portanto, se uma lei ou um ato de governo local não obedece esses princípios, isso cabe um recurso extraordinário a ser julgado pelo STF. Tá? Ou julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Certo? O que eu preciso entender? Eu preciso entender, e aqui sim vamos começar a falar de um assunto importantíssimo, que bateu aí na sua porta e que você tem ouvido falar muito sobre isso. Sobre repercussão geral. No caso especial do recurso extraordinário, além de preencher os requisitos temáticos, que a gente acabou de ver aqui no artigo 102 da Constituição Federal, passou-se a ser exigido que esse recurso extraordinário, ou seja, uma condição, um requisito de admissibilidade, que ele tenha repercussão geral. Eu chamo a sua atenção. O STF, a maior corte deste país, ela, por muito tempo, se ocupou de causas pessoais. A em função de B. A empresa A com uma ação contra a União, a empresa B com uma ação contra o Estado, a empresa C com uma ação contra o município, né? Ou seja, milhares e milhares e milhares de causas. Né? De um tempo para cá, a corte ela passou a abandonar esse tipo de julgamento. A corte ela passou a ser uma corte de precedentes. Ou seja, eu não sou uma corte que julga a partir de hoje todos os processos. Eu sou a maior corte deste país. Estou falando isso numa linguagem bem simples para todos vocês entenderem. Eu sou a maior corte deste país. Eu vou julgar apenas aquelas ações, mesmo que seja um recurso extraordinário, mesmo que tenha apenas duas partes, eu apenas vou julgar este recurso extraordinário quando ele tiver dotado de repercussão geral. Portanto, a primeira coisa, chegou um recurso extraordinário no STF. Será analisado. Recurso extraordinário contraria a Constituição, declara inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julga válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, julga válida lei local contestada em face de lei federal. Se sim, está preenchida a pertinência temática, agora vamos para a repercussão geral. O que é repercussão geral? Olha só, isso está previsto lá na Constituição Federal. Ela diz o seguinte, lá no artigo 103, parágrafo 5. Recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão, ou seja, a repercussão geral, desde a emenda constitucional número 45 de 2004, passou a ser um requisito de admissibilidade do recurso. E o que me diz o Código de Processo Civil? Olha só o parágrafo 1º. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses
subjetivos do processo. Ou seja, eu só tenho repercussão geral quando isso vai além do interesse das partes. Eu só tenho interesse, eu só tenho repercussão geral quando isso ele é capaz de gerar um grande abalo econômico, um grande abalo político, social ou jurídico em toda a sociedade. Certo? Então, neste caso, este recurso extraordinário ele vai ser recebido como repercussão geral. Tá? E eu vou mostrar tudo isso. E qual a importância dele ser recebido como repercussão geral, professor? Por quê? Porque quando o recurso extraordinário ele é recebido com repercussão geral, olha que legal isso aqui. Tá? Você precisa entender isso aqui. Olha só, recebi a Corte Suprema, STF, recebeu um recurso extraordinário e atribuiu a ele uma repercussão geral. Entendeu que este recurso extraordinário ele tem questões relevantes, seja do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Olha só, artigo 1035, parágrafo 5º do CPC. Reconhecida a repercussão geral, o relator do STF determinará, olha que bacana, a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Foi assim que aconteceu com o recurso extraordinário que falou sobre a base de cálculo do ICMS, o ICMS na base de cálculo do PIS e do COFINS. Ou seja, vou mostrar isso aqui para vocês logo. É um recurso extraordinário, ele é interpartes, ele é uma empresa que entrou com recurso questionando sobre a base de cálculo do PIS e COFINS, a inclusão ou não do ICMS na base de cálculo do PIS e do COFINS. O STF recebeu, falou isso aqui, pode ser que está contrariando a Constituição Federal? Está. Isso tem repercussão geral? Isso são questões relevantes a nível nacional, do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista social? Sim. Este recurso extraordinário tem uma empresa em desfavor da União, ela foi recebido pelo STF com repercussão geral. E o STF de imediato suspendeu todas as causas do Brasil que tratam sobre este assunto, tá? Que é o que está escrito. E olha que legal. E depois do julgamento, eu fiz o julgamento, eu fui lá e reconheci que é inconstitucional, ou seja, que eu não posso incluir o ICMS na base de cálculo do PIS e do COFINS. E agora? Eu julguei esse recurso extraordinário, ele foi recebido com repercussão geral, inclusive as causas que tratem sobre esse assunto, elas estão suspensas, esperando o julgamento. Mas por que esperando o julgamento? Para que essa decisão do STF seja replicada em todas as decisões do país, evitando vários julgamentos, inclusive julgamentos diversos, para que haja uma uniformização da jurisprudência. Olha só o artigo 1040 do CPC. Publicado o acórdão paradigma, olha só, o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do STF. Ou seja, eu tinha um processo que estava suspenso. O STF recebeu um recurso extraordinário, deu a ele efeito de repercussão geral. De imediato, suspendeu todas as causas do país que trata sobre aquele assunto. Foi lá naquele processo específico e fez o julgamento dele. A partir de agora, os tribunais de origem eles vão verificar essa decisão, esse acórdão, ele está de acordo com o que entendeu o STF? Está. Então eu vou negar seguimento a um eventual recurso extraordinário. Eu vou matar o processo aqui na origem, ele está alinhado com a decisão da Corte Suprema. Não há por que eu mandar isso para a Corte Suprema analisar se o entendimento dela eu já sei e está de acordo com isso. Olha que bacana, né? O que mais? O órgão que proferiu o acórdão recorrido na origem reexaminará o processo de competência originária, se o acórdão recorrido contrariar a orientação da... Ou seja, se eu tenho um acórdão, uma decisão do Tribunal de Justiça que está suspenso, por isso não virou um recurso extraordinário, aguardando aquele recurso extraordinário que tem repercussão geral. Aguardando, está esperando.
Ele veio aqui, o STF deu a decisão naquele recurso extraordinário que tem repercussão geral. A corte de origem agora vai olhar para esse recurso, essa decisão, esse acórdão vai dizer o seguinte, ele está de acordo ou em desacordo com o STF? Está de acordo com o STF. Transita em julgado, impeço um recurso extraordinário. Agora, ele está contrário à decisão do STF. O próprio órgão de origem vai reconsiderar essa decisão a fim de uniformizar a jurisprudência. Como se ele dissesse, olha, eu entendi aqui desse jeito, mas como eu sei que a Corte Suprema entende diferente, eu estou readmitindo, eu estou refazendo a minha decisão para que a minha decisão fique alinhada com a Corte Suprema, certo? Portanto, esse é o efeito cascata, né? Ou seja, em resumo, o que o STF faz? Escolhe um processo, ele é chamado, eu vou mostrar aqui também, chamado de leading case, líder, né? Case, caso líder, né? E julga ele. E isso depois tem um efeito cascata em todas as decisões do nosso país. Ou seja, foi uma grande sacada, uma sacada genial. Ao invés do STF julgar milhares e milhares de processos, imagina quantos processos tratando da base de cálculo do PIS e do COFINS, a inclusão ou não do ICMS. O STF escolheu um processo, que a priori teria eficácia inter partes, valeria apenas para aquelas partes. Atribuiu a ele o efeito de repercussão geral. Entendeu que ele tinha grande repercussão econômica, social e jurídica. Julgou essa decisão. E julgando essa decisão, ela trouxe isso todos para a origem e fez com que, se o acórdão de origem estivesse de acordo com a decisão, fosse impedido o andamento de um eventual recurso extraordinário. Aliás, a Corte já tem o seu entendimento e o acórdão está alinhado. E também, caso esse acórdão estivesse contrário à Corte, exigindo um juízo de readmissão, ou seja, de reanálise da Corte de origem, exigindo que a Corte de origem já fizesse a adequação do acórdão de acordo com o entendimento da Suprema Corte. Muito legal, né? Vamos lá, vamos continuar. Esse é um tipo de controle de constitucionalidade. Deixa eu fazer um resumo bem rápido aqui para a gente consolidar tudo que já falamos agora. Tudo que estamos falando é num controle de constitucionalidade difuso, inter partes. Eu entrei com uma ação anulatória, perdi, entrei com apelação, perdi, entrei com recurso extraordinário. Ou entrei, por exemplo, com uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica, depois uma apelação, depois um recurso extraordinário. Eficácia inter partes. Bom? Mas eu tenho um outro tipo de controle, que você já ouviu falar muito dele. Que é o controle concentrado, tá? Ou seja, é um controle, ele é diferente do difuso. Esse controle difuso, recurso extraordinário, para você entender. E o controle concentrado, quer ver que você já ouviu falar? A famosa ADIM, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade. Quem julga? O STF, está aqui no artigo 102 da Constituição. Cabe ao STF processar e julgar a ação declaratória de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, ou a famosa, mas menos famosa do que uma ADIM, a famosa ADECOM, que é a ação declaratória de inconstitucionalidade. Muda apenas o objeto. Se o pedido é para que seja reconhecida a inconstitucionalidade, é uma ADIM. Se o pedido é para que seja reconhecida a constitucionalidade da lei, é uma ação declaratória de constitucionalidade. Ao contrário daquele recurso extraordinário, aqui a causa principal e única de uma ADIM e de uma ADECOM é que seja reconhecida a inconstitucionalidade. Portanto, olha a diferença de um controle de constitucionalidade difuso, que é o que tem de forma incidental em um recurso extraordinário, com um controle de constitucionalidade concentrado, que é a causa principal, o objeto principal. Eu não tenho fato concreto, eu não tenho auto de infração. O objeto principal eu tenho um artigo que é inconstitucional, ele não está alinhado com a Constituição Federal. Eu quero que você, STF, reconheça a inconstitucionalidade deste artigo. Essa é a DIN, é a DECOM, controle concentrado. A causa é a declaração de inconstitucionalidade, diferente de um controle difuso, que é uma ação individual de uma parte relacionada a um fato concreto específico. Característica de uma ADIM e de uma ADECOM. Ela
possui eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Aqui está uma diferença enorme e eu quero que você preste bastante. Olha só, quando eu estou falando que em um recurso extraordinário foi reconhecida a inconstitucionalidade de uma lei, isso tem alguns efeitos. Isso é um recurso extraordinário. É uma parte, a empresa ABC entrou contra a União, ou contra o Estado, ou contra o município. Foi dado o efeito de repercussão geral, né? Aliás, é um requisito de admissibilidade. Ele foi recebido, se tornou o que se chama de leading case. O caso líder suspendeu todas as ações que já estavam tramitando. Julgou. Esses acórdãos da origem vão ter que ser adequados, né, ao entendimento do STF. Mas ele não possui efeito vinculante em relação à administração pública direta ou indireta. Essa decisão em um recurso extraordinário, mesmo que com repercussão geral, ele não obriga os estados, os municípios e também ao Distrito Federal ou até mesmo a União a adotar aquele posicionamento. É claro que esses entes federativos, eles têm de uma forma muito clara que visualizar que eventual ação judicial movida pelo contribuinte referente a esse tema, ele tem que ter ciência da forma com que o judiciário vai julgar. Se existe um recurso extraordinário com repercussão geral julgado, isso provavelmente vai ser seguido pelo juiz de primeira instância. Isso não obriga que, de forma administrativa, o fisco municipal, estadual, federal venha a seguir essa decisão. É plenamente possível que um desses fiscos diga o seguinte: olha, eu sei que o STF já julgou, mas isso tem eficácia inter partes, que são as partes do processo, e também tem eficácia em relação às cortes de origem, ou seja, as ações judiciais que forem chegando, as cortes de origem, primeiro grau, e também os tribunais de justiça, eles têm uma tendência a alinhar a jurisprudência, adequar o julgamento com o entendimento do STF. Mas aqui na base, aqui no chão de fábrica, aqui no dia a dia do fisco, eu não sou obrigado a seguir. O que é diferente de uma DIN. Uma decisão de inconstitucionalidade. Em uma DIN, vamos lá de novo, ela tem eficácia contra todos. Ela possui efeito vinculante. Em relação a quem? Em relação aos demais órgãos do judiciário e aqui principalmente em relação à administração pública direta e indireta. Tá? Fique claro essa diferença. Quem pode propor uma DIN? Ao contrário de um recurso extraordinário, pode ser proposto por qualquer empresa, qualquer pessoa física ou jurídica desse país. Uma DIN ela pode ser proposta apenas pelas pessoas elencadas no artigo 102 da Constituição. Apenas pelo presidente da República, pela mesa do Senado Federal, pela mesa dos deputados, da Câmara dos Deputados, pela mesa da Assembleia Legislativa, pela mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF, pelo governador de estado, tá? Pelo Procurador-Geral da República, pelo Conselho Federal da OAB. Partido político não é qualquer, mas tem que ter representação nacional, ou confederação sindical ou entidade. Qualquer um? Não. Apenas aquelas de âmbito nacional. Apenas a título de curiosidade, sugiro que vocês façam a leitura da Lei número 9.868, que trata sobre o processo da ADIM, tá? Os requisitos, qual é o trâmite, tal. Não vou entrar aqui para não nos alongarmos demais. Vamos agora para um outro assunto que eu tenho certeza que já chegou aí para você. Vamos falar agora sobre a modulação dos efeitos. O que é modulação dos efeitos, professor? Modulação dos efeitos. Posso começar lendo lá no artigo 926 do Código de Processo Civil. Olha só, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Também tenho lá no artigo 927 do Código de Processo Civil, ou seja, para que as jurisprudências sejam uniformizadas em todas as cortes desse
país, o artigo 927 exige que os tribunais, os juízes e os tribunais, eles observarão em suas decisões as decisões do STF. Ou seja, não há por que um juiz de primeiro grau julgar diferente do STF. Isso vai fazer com que o judiciário seja ainda mais moroso, menos célere, ou seja, eu vou perder em primeira instância, eu vou recorrer para a segunda instância, eu vou perder, vou parar no STF e sei que o STF vai dar ganho de causa. Ou seja, eu já quero matar isso lá na origem, né? E é essa a lógica do artigo 900. Juízes e tribunais devem seguir as decisões do STF, os acórdãos em incidente de assunção de competência e resolução de demandas repetitivas, os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional, as orientações do plenário e órgãos especiais que estiverem. Mas é aqui que está a grande chave do negócio. E no artigo 927, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Aqui que eu vou falar de modulação dos efeitos. Olha que bacana. Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante no STF e dos tribunais superiores ou aquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver a modulação dos efeitos da alteração no interesse social ou no da segurança jurídica. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que mesmo que a Corte Suprema defenda alguma coisa como inconstitucional, ela pode modular os efeitos. Então é muito recorrente isso hoje. Presta atenção nisso aqui. Ela pode dizer o seguinte, isso acontece. Ela pode dizer o seguinte, isso é inconstitucional, mas diante do interesse social, diante da segurança jurídica, isso vai ser inconstitucional apenas no ano que vem. Olha isso. Isso é a modulação. Isso é a modulação. E agora, eu quero mostrar aqui para todos vocês o que eu vou fazer agora. Eu vou entrar aqui no site do STF e eu vou lá. Eu sei que vocês aí na área da contabilidade, né, menos do que o pessoal lá da área do direito, talvez não tenha tanto hábito a fazer essas pesquisas, a olhar isso tudo. E é isso que eu quero fazer. Eu quero tirar aqui o final da nossa palestra exatamente para fazer isso aqui, como se eu estivesse aí com vocês, acessando o site do STF, mostrando as decisões, reconhecendo alguns recursos extraordinários, como de repercussão geral, né? As decisões suspendendo os processos que estão pendentes, também algumas decisões com modulação de efeitos, né? Várias. Esse ano de 2021 foi campeão com decisão de modulação de efeitos. Isso com certeza bateu na sua porta. Eu vou te mostrar alguns deles, tá bom? Vamos lá? Olha só, deixa eu puxar isso para cá. Olha só, esse primeiro que eu estou abrindo aqui é o famoso recurso extraordinário número 574/106. Vocês que estão aí na área contábil, vocês conhecem esse recurso extraordinário. Olha só isso aqui. Primeiro, né, ele é um recurso extraordinário. Quem que são as partes? Olha, é uma empresa específica, Incopa Importação e Exportação Indústria de Óleos Ilimitada. Entrou contra quem? Contra a União. É um recurso extraordinário. É um recurso que a priori teria efeito inter partes. Mas não é um recurso qual. Por quê? Olha só, esse recurso aqui, ele foi recebido com efeito de repercussão geral. Olha aqui em cima, está escrito repercussão geral. E para ele foi adotado um tema 69. Ou seja, esse recurso extraordinário foi recebido, vamos estudar, ele foi adotado como leading case. Olha isso aqui, está escrito leading case. O que é isso? É o caso líder. Né? Se eu clicar aqui em leading case, o que vai aparecer? Ó, cliquei em leading case. Estou olhando aqui sobre tudo. Ó, esse é o recurso extraordinário. Primeiro, qual é o tema? Perceba que eu não estou falando mais do recurso extraordinário. Estou falando de um tema que vai servir para todos os processos do país que estão suspensos, aguardando esse julgamento. Olha só, é o tema 69, tá aqui. O que ele fala? Ele trata sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. E aqui eu posso verificar, ó, situação atual, a repercussão geral. Tá? Então, ele tem repercussão geral.
o acórdão, e eu posso verificar aqui ainda, ó, o acórdão de admissão da repercussão geral. Se eu clicar aqui nesse acórdão, não é um acórdão julgando o mérito, é o acórdão que foi analisado. Esse caso deste recurso extraordinário, ele tem repercussão geral, eu posso adotar ele como leading case, ele tem efeito de âmbito nacional, ele tem relevância social, jurídica, econômica, né? Isso é submetido ao crivo do STF antes do julgamento do mérito. Vou clicar aqui, ó. Acórdão de admissão do repercussão. Olha que legal. Vou abrir aqui esse acórdão. E ele está aqui, de 2008. Vou clicar aqui, ó. Ele me aparece as decisões. Vou clicar aqui, ó. No S inteiro teor. Tá vendo aqui no cantinho? Inteiro teor. Vocês verem, ó. Essa aqui, ó. Decisão. Ementa, reconhecida a repercussão geral da questão constitucional relativa à inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS e da contribuição ao PIS. Me descendo aqui, olha só. Recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, inciso 3, contra um acórdão do TRF da 4ª Região. Olha aqui a manifestação da Carmen Lúcia. Olha o que ela me diz aqui, ó. No recurso, peraí, aqui, ó. Aqui. Sob o ângulo da repercussão geral, sustenta a relevância da matéria ante a circunstância de envolver o recolhimento de tributos a que estão submetidas inúmeras sociedades empresariais. Aqui eu venho cá e tem toda a manifestação. E vou voltar lá onde a gente está. Né? O meu recurso extraordinário. Olha só, eu quero chamar a atenção para vocês, né? Por quê? Porque foi feita depois teve uma decisão de repercussão geral, depois foi submetida ao mérito. Vamos lá, quanto ao mérito que foi lá no ano de 2017. Vou chamar a atenção para vocês por uma situação importante. Olha, quando você pesquisa, né, aqui no site do STF, ó, eu tenho aqui informações, partes, andamento, decisões, informações sobre sessão virtual, deslocamentos, petições, em andamentos. Tá? Ele tem todos os andamentos e aqueles andamentos que tem uma petição, ele vem acostado aqui. Tá? Então, olha, depois disso, houve a decisão de mérito, que foi lá no ano de 2017. Vou pegar lá o leading case logo, clicar aqui de novo, leading case, tá? Vou pegar aqui o acórdão, ó. O acórdão que foi julgamento. Então, aqui no ano de 2017 foi feito o julgamento do mérito, tá? Tá aqui aqui o inteiro teor do acórdão. Esse é o julgamento de mérito. Percebeu? Eu tive um antes julgando se tem ou não tem repercussão geral. Já ementa aqui. Vocês vão ler lá que a decisão não é o objeto nosso aqui, mas vocês vão ver que foi reconhecida a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na aqui. Por quê? Eu tenho algo interessante para mostrar aqui. Por quê? Porque depois que foi julgado o mérito, foram apresentados embargos. E nesses embargos foram solicitados o quê? Modulação dos efeitos. Olha aqui, eu vou clicar aqui, decisão de julgamento. Tinha essa decisão de julgamento, eu quero aumentar isso aqui. Olha só. Então, de novo, só para a gente voltar. Chegou o recurso extraordinário, estou falando de um julgamento, de um controle difuso, interpartes. Ele foi recebido com repercussão geral, se tornou leading case, suspendeu processos de trás. E ficou aguardando esse. Foi lá e julgou o mérito. Na hora que ele julgou o mérito, aplicou para os processos que estavam pendentes. Foram apresentados embargos para fins de modulação dos efeitos. Percebe que eu estou tratando das duas coisas da nossa palestra de hoje. Que é repercussão geral, decisão atrás, e modulação dos efeitos. Olha a decisão de modulação dos efeitos. O tribunal, por maioria, acolheu em parte os embargos de declaração para modular os efeitos do julgado.
cuja produção haverá de se dar após 15 de março de 2017, data em que foi julgado o recurso extraordinário e fixada a tese com repercussão geral. Ó, tese com repercussão geral. Qual foi a tese? O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e do COFINS. Olha que bacana, o STF está dizendo o seguinte: eu estou reconhecendo a tese, estou reconhecendo que o ICMS não se inclui na base de cálculo do PIS e da COFINS, mas eu estou reconhecendo isso apenas a partir do dia 15 de março de 2017, quando o STF julgou o mérito do recurso extraordinário que foi reconhecido como leading case. Tá? Ó, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento. Olha que bacana isso, né? Portanto, houve uma modulação dos efeitos. Então, antes do dia 15 de março de 2017, quem incluiu o ICMS na base de cálculo do PIS e do COFINS pagou, e mesmo o STF reconhecendo hoje que não tem que incluir na base de cálculo, eu não posso ir lá cobrar mais. Antes de 15, não posso pedir restituição. Antes de 15 de março de 2017. Por que isso, professor? Pela decadência? Não. Perceba que 2016 ainda não houve decadência. Ainda está finalizando o prazo de 5 anos. Né? O janeiro e fevereiro de março ainda não teve decadência. Tá? Não teve os 5 anos. Mas eu não posso, porque o STF modulou os efeitos. O STF foi lá e disse o seguinte: não, só a partir de 15 de março de 2017. Para se manter a segurança jurídica, antes disso vai ficar do jeito que já estava fazendo. Legal isso, né? Vamos lá para outros. Olha só, vou pegar um outro exemplo aqui para mostrar para vocês, que é o recurso extraordinário número 116.7509. Foi proposto pelo Sindicato das Empresas de Processamento de Dados e Serviços, que é o famoso CEPOM lá de São Paulo, que é o Cadastro de Empresas Prestadoras de outros municípios, né? O CEPOM. Quem não fizesse a inscrição no CEPOM, ele era submetido à retenção e recolhimento do ISS pelo tomador. Perceba o seguinte, muitos alunos me perguntaram sobre isso. Professor, o recurso extraordinário julgou o CEPOM como inconstitucional. Não é compatível com a Constituição Federal a exigência de cadastro de prestadores de outros municípios. Uma vez julgado o recurso extraordinário, vários alunos me perguntaram: professor, agora São Paulo não vai exigir mais o CEPOM, certo? Não, errado. Por quê? Porque esse julgamento não foi de uma ADIM. Esse julgamento foi de um recurso extraordinário. O recurso extraordinário, regra geral, tem eficácia inter partes. Professor, mas ele não tem repercussão geral? A repercussão geral nos suspendeu todos os processos? Suspendeu. A repercussão geral, depois da decisão neste recurso extraordinário, que foi o leading case, ele não vai ser aplicado para todas as decisões judiciais? Vai. Perfeito. Então ele vincula o município de São Paulo para todos os casos? Negativo. Negativo. Ele vincula o município de São Paulo, sabe que ele vai perder praticamente todas, se não todas, as causas que chegarem ao judiciário. Mas isso não significa que o município de São Paulo está atrelado a essa decisão do STF, a não ser para este contribuinte específico que moveu este recurso extraordinário. Certo? Essa é a principal diferença que eu queria mostrar para vocês. Professor, e se o CEPOM São Paulo, Cadastro de Prestadores de Outros Municípios, fosse julgado inconstitucional, mas agora não dentro de um recurso extraordinário, mas em uma ação declaratória de inconstitucionalidade? O município de São Paulo, ele deveria parar de exigir o CEPOM para todos os contribuintes? Perfeito. Porque agora estou falando de um controle de constitucionalidade concentrado. A causa principal é essa. E o efeito de uma ADIM é que ela possui efeitos vinculantes em relação a todo o judiciário e também em relação à administração pública federal, estadual e municipal. Muito bacana. Deixa eu voltar aqui nessa decisão. Sugiro que você faça a mesma coisa que eu acabei de fazer no julgamento do ICMS, na base de cálculo do PIS e do COFINS.
Vai lá, ó, pega esse recurso extraordinário, tratando do CEPOM. Vai lá, olha o leading case, ele é leading case. Olha a decisão, vamos clicar aqui, ó. Olha a decisão que reconheceu ele como repercussão geral. Olha a decisão de mérito. Olha os embargos de declaração e olha a modulação dos efeitos. Vamos ver isso, só de curiosidade? Vamos voltar lá e vamos pegar aqui, ó, leading case, e vamos pegar aqui o leading case e vamos clicar aqui para a gente ler a decisão. Então, deixa eu voltar aqui, deixa eu pegar os embargos. Nesse caso, os embargos foram rejeitados, tá? Tava me esquecendo disso. Mas vamos pegar um outro caso aqui. Esse outro caso aqui, ele também é muito deixa eu pegar um aqui. Ele é muito bacana, tá? Deixa eu pegar, mostrar para vocês um que é o contrário, é uma ADI. Olha só, esse aqui, ó. Uma ação direta de inconstitucionalidade. 5469. Olha só. Essa ação direta de inconstitucionalidade, ela tratou sobre o DIFAL, que é o diferencial de alíquota das empresas do Simples Nacional, tá? Quem que foi o recorrente? O recorrente é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Perceba, essa decisão na ADI, que reconheceu como inconstitucional a exigência do DIFAL, ela tem vinculação sobre a administração pública como um todo? Tem. Olha a diferença. Isso não é um recurso extraordinário. Isso é uma ADI, controle concentrado. Vamos pegar um outro aqui, que foi ADI 5969. Esse aqui é interessante já para a gente fechar a nossa palestra. Último caso. Tenho aqui ADI, olha só, ADI não é recurso extraordinário. Essa ADI foi proposta pela Confederação Nacional de Serviços. Perceba, o próprio proponente não é a empresa A, a empresa B, é a Confederação Nacional. É um dos habilitados lá no artigo 102 da Constituição Federal. Tá? O que é bacana aqui nessa ADI? Eu quero mostrar principalmente para vocês os embargos de declaração com modulação dos efeitos. Essa decisão aqui, essa discussão na ADI, é sobre a incidência de ICMS ou ISS sobre software. Ou seja, por muito tempo o STF entendia que software de prateleira, aquele software pronto, ele era ICMS. E o software por encomenda, aquele feito por um programador, era ISS. E por muito tempo, muitos pagavam ICMS e muitos pagavam ISS. Com essa mudança de entendimento, hoje, nessa ADIM, o STF entende que tudo é ISS. E não existe venda de software. Existe cessão de direitos de uso. Para se manter a segurança jurídica de tudo que já foi feito para trás, olha essa decisão aqui na ADI. Olha, em continuidade de julgamento, o tribunal por maioria, olha essa palavrinha, modulou os efeitos da decisão, atribuindo eficácia ex nunc, ou seja, essa decisão é só daqui para frente. Essa decisão não retroage, tá? Ex nunc a contar da publicação da ata de julgamento do mérito da questão. Olha só, impossibilitar a repetição de indébito do ICMS incidente sobre operações com software, em favor de quem recolheu esse imposto até a véspera da data da publicação de julgamento de mérito. O que ele está dizendo? Eu estou entendendo que tudo é ISS, inclusive software de prateleira, mas se você recolheu o ICMS, está tudo certo. Em razão da segurança jurídica, você não pode pedir repetição do ICMS que você pagou. Inclusive, o município não pode ir lá e exigir o ISS de você, porque você estava de boa fé. E em razão do princípio da segurança jurídica, esse ICMS que você recolheu, ninguém mexe, Estado não te devolve e município não te cobra o ISS. Mas daqui para frente, você vai ajustar. Olha só, o que mais? Modulação dos efeitos para impedir que os estados cobrem o ICMS em relação a fatos geradores ocorridos até a véspera da data do julgamento, tá? Ou seja, modulação dos efeitos, cada vez mais recorrente. O STF, um tribunal, cada vez um tribunal mais político. Ou seja, cada vez mais você vai ouvir falar sobre isso, você vai ouvir falar sobre
recurso extraordinário sobre a ADIM. E com a minha palestra eu não quero que você misture mais os efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade que foi dada num recurso extraordinário, tem eficácia interpartes com repercussão geral e que tem um efeito cascata dentro do judiciário, e uma declaração de inconstitucionalidade em um controle concentrado, uma ADIM, que tem efeito vinculante também em relação ao judiciário, mas também em relação a toda a administração estadual e municipal. Certo? Já vou me despedindo de todos vocês. Espero que tenha sido bastante proveitoso, muito proveitoso mesmo, tá certo, pessoal? Deixa eu mostrar aqui para vocês verem. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Deixo duas mensaginhas aí de incentivo para todos. Estudo e dedicação nunca são demais, quando a alma tem sonhos maiores para realizar. Repito, estudo está cada vez mais valioso, abre portas e é o único que garante o seu sucesso. Certo? Deixo aqui para todos vocês o meu Instagram. Se houver alguma dúvida, pode me chamar, alguma dúvida no dia a dia. Estou sempre postando alguns conteúdos, alguns comentários sobre decisões do STF, decisões do STJ, algumas coisas sobre o próprio fisco federal, estadual. Bom, pessoal, um grande abraço para todos vocês. Professor Lucas Moraes.